A maneira como o nosso cérebro funciona ainda é cercada de mistérios, e isso faz com que apareçam muitos conhecimentos populares sobre este assunto, que são chamados de neuromitos. Então eu selecionei algum deles para desmistificarmos hoje. O primeiro e mais famoso neuromito é o de que nós usamos somente 10% do nosso cérebro. A causa desse neuromito pode ter sido fundamentada em um artigo escrito pelo psicólogo William James no século passado. Em seu trabalho intitulado As Energias do Homem, William James afirma que os seres humanos colocam em prática apenas uma parcela bem pequena de tudo o que aprendem, e o conhecimento popular elegeu esse valor em torno de 10%. Mas com os avanços da neurociência, hoje já se sabe que todos os neurônios estão ativos em algum momento do dia, inclusive quando dormimos. Outro neuromito interessante é que é possível obter novas habilidades durante o sono. A origem desse neuromito remonta dos anos de 1900, quando alguns especialistas começaram a se dedicar a estudar e entender como melhor aproveitar o tempo de sono, e disseram que seria fundamental no desenvolvimento e conhecimento de habilidades acima da média. Eu, por exemplo, cheguei a usar esse artifício. Eu gravava as matérias que estudava na escola e pedia que minha mãe ligasse o toca-fitas no meu quarto num som bem baixinho quando eu já estava dormindo. Mas cá para nós não fazia qualquer diferença, além de um efeito placebo, pois aumentava a minha confiança na hora de fazer a prova, quando eu tinha ouvido os áudios na noite anterior. Como eu acreditava nesse mito, pensava que ouvir o áudio durante a noite me ajudava a entender, a aprender melhor os conteúdos. Mas o que na verdade acontecia era que eu preparava as falas, fazendo resumos, esquemas, roteiros para ler e gravar os conteúdos e depois escutar. E isso me fazia revisar detalhadamente os assuntos estudados. E era esse o motivo pelo qual eu dominava melhor os conteúdos quando ouvia as gravações à noite. Mas, voltando à análise sobre esse neuromito, apesar dos anos voltados para esse estudo, não se encontrou nenhuma evidência nesse tema. O que se descobriu de fato foi justamente que as pessoas que têm um sono saudável, um sono reparador, têm mais facilidade para fixarem informações aprendidas em vigília do que as que não têm um sono reparador. E que existem também outros fatores realmente ligados à aprendizagem e à memória, como, por exemplo, o peso emocional que o conteúdo aprendido tem sobre o seu aluno. Outro neuromito conhecido é o de que todo esquecimento já é um sinal de demência. É compreensível que as falhas de memória deixem qualquer um desconfiado e até mesmo temeroso, mas calma. O envelhecimento envolve por si só um processo natural de atrofia do cérebro. Por isso é normal haver um certo grau de esquecimento nesta fase da vida. Para minimizar esses esquecimentos fisiológicos, naturais, normais, é necessário estimular os neurônios desde cedo, então desde jovem. Mas, se você não fez isso até agora, também não precisa se preocupar, porque nunca é tarde para começar. Então, mãos à obra, ou melhor, cérebro à obra. E como se faz para exercitar a mente? Muito bem, fazer uma boa leitura regularmente é uma ótima opção. Fazer palavras cruzadas, mudar suas rotinas diárias de vez em quando, ter momentos de lazer, principalmente na companhia de pessoas queridas, de familiares, praticar atividade física, principalmente
se forem exercícios aeróbicos. Agora, cuidado, sempre com orientação profissional. Mas, caso as falhas de memória se tornem frequentes e intensas, a ponto de prejudicarem o seu dia a dia, o seu cotidiano, aí sim é necessário consultar ajuda profissional. Procura o teu médico. Finalmente, o último neuromito que falarei neste vídeo, que inclusive tem assumido uma grande visibilidade atualmente, é o de que a ginástica cerebral por si só é 100% eficaz para o cérebro. Quem defende esta ideia afirma que, da mesma forma que quando malhamos o corpo na academia, treinamos o nosso corpo e desenvolvemos os nossos músculos, quando treinamos o nosso cérebro, desenvolveremos a nossa mente. Há inclusive empresas que vendem esse tipo de serviço, vendem essa ideia, baseando-se nos achados científicos que afirmam que os exercícios cerebrais aumentam as sinapses. Segundo esses estudos, as redes neurais, as redes de neurônio, ficam mais fortes, mais sólidas, mais densas na medida que são utilizadas. E isto é verdade, realmente. O problema é que não está comprovado que a ginástica cerebral traga sozinha benefícios reais para alguma pessoa, principalmente se ela tiver alguma doença que comprometa o cognitivo, como é o caso do Alzheimer. A sua importância está mais ligada à manutenção do cérebro ativo, cheio de estímulos, mas de forma isolada ela não é tão eficaz. Para que se tenha um cérebro realmente saudável, é importante que se adotem as medidas que eu falei anteriormente, como, por exemplo, uma alimentação saudável, exercícios regulares, manter-se sempre bem hidratado, aprender coisas novas, mudar sua rotina, o sono regular, dentre outros. Essas sim são dicas de ouro para se envelhecer tanto com o corpo quanto com a mente saudável. Espero que você tenha gostado de saber as verdades sobre os neuromitos. Espero você no próximo vídeo. Desejo muita saúde física, muita saúde emocional. Um grande abraço.